professor Sumaré e hoje nós vamos falar de fenômenos geológicos. Bom, o que seriam esses fenômenos geológicos? A gente vai falar aqui da liberação de pressão nos limites das placas tectônicas. Então, se ficou alguma dúvida lá em placas tectônicas, volta nas aulas anteriores quando a gente falou de tectonismo. Beleza? Nos limites das placas tectônicas, nós temos muita pressão armazenada e ela vai ser liberada eventualmente. Então aqui a gente vai chamar dos terremotos, dos vulcões, beleza? Estes fenômenos geológicos, eles vão também atuar no processo de formação de relevo. Então também dá uma voltada, se for preciso, nas aulas onde a gente falou de formação de relevo. Belezinha? Essa aula vai ser bem curta porque a gente vai falar de 3 fenômenos só, beleza? Vai ser algo basicamente assim para juntar alguns conceitos que foram vistos nas aulas anteriores. Então vamos começar aqui por terremotos. O que seria um terremoto? O conceito de terremoto é a vibração brusca e passageira da superfície da Terra. Então, o que acontece aqui, cara? Lá no limite das placas tectônicas, lá num ponto dentro das placas tectônicas, vai acontecer uma liberação de energia. Esse ponto, lá no interior da Terra, onde começa esse processo de liberação de energia, nós chamamos de hipocentro do terremoto. Aqui tem que tomar um cuidado com o conceito. A Unesp adora pegar esse conceito. Sabe por quê? Porque normalmente, quando a mídia noticia algum terremoto, ela utiliza o conceito de forma errada. Ela fala epicentro normalmente. Epicentro, cara, é o ponto do terremoto central na superfície da Terra. Então imagina aqui, né, o terremoto começa lá no interior da Terra, o ponto inicial é o hipocentro. As ondas, elas vão passar, vão seguir, vão chegar na superfície. Neste ponto central na superfície, de onde ela vai espalhar, onde essas ondas sísmicas se espalham, é o epicentro. Então, epicentro na superfície, hipocentro, ali é a origem do terremoto. A imagem aqui de cima te ajuda um pouco a entender a diferença de onde é o hipocentro e onde é o epicentro, beleza? Cuidado com estes conceitozinhos. Uma outra dúvida muito comum que aparece aqui é pensar que terremotos só ocorrem em limites convergentes de placas tectônicas, que vem aquela ideia de que as placas estão paradas e pau, bate uma na outra. Não, não é bem isso. Em todos os limites de placas tectônicas, nós temos terremotos. Vai ter no limite convergente, divergente e também no transformante, em todos os limites. Belezinha? Ok. E o tsunami, cara? O tsunami, quando ocorre alguma coisa muito brusca no oceano, então pode ser um terremoto, pode ser aí uma erupção vulcânica, qualquer perturbação que aconteça no fundo do mar vai gerar um tsunami. A imagem aqui de cima ajuda a gente a entender também este processo. Perceba ali que começa esse processo, essa perturbação, e aí essa onda vai ser empurrada, da mesma forma que um terremoto, que a onda vai pela superfície, a onda sísmica, no oceano a onda vai empurrar essa água. Só que aí quando a gente vai chegar perto do continente, nós temos ali uma alteração na profundidade do oceano. Quando tem essa alteração na profundidade do oceano, o que acontece? A onda ela muda e cresce. E aí nós temos o tsunami. Belezinha? É muito raro questões com tsunami no vestibular. Normalmente as questões elas são sobre terremotos. Então, tsunami é só para saber isso aqui mesmo, porque é muito raro mesmo. Beleza? O terceiro e último fenômeno que vamos falar aqui são os vulcões. Vulcão, diferente de terremoto e tsunami, é uma estrutura geológica. O fenômeno seria que é a erupção vulcânica, ok? A estrutura geológica vulcão. Nós temos vários vulcões espalhados pelo mundo, beleza? Muitos vulcões espalhados. A maior parte desses vulcões estão em limites convergentes de placas tectônicas. Porém, nós temos também vulcões em limites divergentes e também temos nos limites transformantes e também temos em limite nenhum. Como assim, Sumaré? As placas tectônicas, aquela movimentação, aquelas grandes placas que nós vimos, é uma forma aí de simplificar, vamos dizer assim, as placas tectônicas. Então a gente pega lá aquele mundaréu de placa tectônica que está se movimentando para o mesmo lado e fala, ó, aqui é uma placa tectônica só. Em alguns pontos no meio desta grande placa tectônica, nós temos alguns locais que também há liberação de magma. E esses locais que há liberação de magma nesse meio da placa tectônica, nós chamamos de hotspot. É uma anomalia, porque o normal é os limites.
Cuidado com o conceito hotspot. O conceito hotspot ele aparece aqui em geologia e também aparece lá em meio ambiente. São dois conceitos diferentes. É o mesmo conceito, mas significam coisas bastante diferentes. Beleza? Existem vários tipos diferentes de vulcões e não cabe a gente aqui ficar fazendo essa divisão de vulcões. De uma forma bem simples, vamos pensar da seguinte forma. Alguns vulcões, eles estão praticamente o tempo todo em erupção, então o magma está sendo liberado. Esses vulcões ele tem uma pressão menor, porque está lá sempre liberando essa pressão, ok? Alguns vulcões eles têm erupções de tempos em tempos, e aí estas vão ser as grandes erupções. De uma forma bem simples, a gente pode pensar assim: quanto maior o ciclo de um vulcão, mais violenta vai ser a erupção. Beleza? Faz a erupção, libera esse magma na superfície. Ok? Então, olha só. Vulcânica são o que vai ser liberado. Além do magma, nós vamos ter aqui uma grande nuvem, beleza? Chamados aqui de piroclastos. Esse piroclastos, ele vai aqui, pode causar alguns problemas econômicos, inclusive aí bloqueando alguns aeroportos e coisas do tipo. Quando pensamos em vulcão, gente, a maior parte dos vulcões do mundo está numa mesma região do planeta, ok? Que é o Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico conta aí com cerca de 450 vulcões ativos e quase 90% dos terremotos do mundo acontece ali também. Olha esta imagem aqui para você ter uma noção do que a gente está falando, cara. Aqui tá, na imagem está dizendo anel de fogo, mas anel de fogo, círculo de fogo, tanto faz. Olha só, cara, a gente tem aqui o Oceano Pacífico, e o Oceano Pacífico, ele é um oceano que está, olha as aspas, diminuindo. Se a gente pensar, se a gente voltar lá atrás, quando teve o processo de separação da Pangeia, separação dos continentes, todos os continentes eles estavam juntos e se tinha um continente, tinha um oceano. E aí os continentes estão se separando, beleza? Então a gente tem ali a América e a Europa se separando. Onde nasce o Oceano Atlântico? Se fica alguma dúvida nisso, volta lá na aula de tectonismo, que eu falo um pouquinho dessa formação do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico vai se formando e aí o que estava lá do outro lado, que seria o Oceano Pacífico, ele está diminuindo. Então olha só, o Oceano Pacífico, a placa pacífica é uma placa que está em limites convergentes com praticamente todas as placas ao seu redor. A América do Norte, América do Sul, a Ásia, a Oceania, perceba aqui na imagem que a gente vai ter ali todo esse desenho desta placa pacífica e esses limites convergentes. E aí, como eu disse aqui, o vulcão ele é mais comum em limites convergentes. Logo, aqui nessa região a gente vai ter um monte de vulcão ativo, beleza? É uma região constantemente de vulcões ativos. Em abril aqui de 2020, nós tivemos aqui uma sequência de vulcões entrando em erupção num período de 24 horas. Isso não é algo, vamos dizer assim, uma grande anomalia. Nós não presenciamos isso ainda, não tínhamos presenciado isso ainda, mas para a idade que a Terra tem, muito provavelmente outros fenômenos desse pode ter acontecido. Belezinha? Se ficou alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde. Falou, galera? Valeu!